Tá. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o terceiro episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Um Edema Ru, a gente vai comentar os capítulos de 8 a 10 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? O Bruno Amorim. E aí, rapaziada? E a Júlia Neves. Oi, gente. Então, como eu disse no episódio de hoje, a gente vai fazer esses 3 capítulos. Ele tende a ser menor do que os nossos episódios anteriores, né? Até porque são capítulos um pouco mais curtos e agora a gente vai, de fato, entrar na história do Kvothe. Bem, o capítulo 8, que se chama Ladrões, Hereges e Prostitutas, é o primeiro capítulo que a gente tem sobre a infância, e aqui já com a narração em primeira pessoa, né? Que é o que marca o livro na maior parte do tempo. Então, o Kvothe, ele começa nos apresentando um pouco sobre onde ele nasceu, com quem ele nasceu e o que significa ser um Edema Ru. Né? Ele primeiro descreve como a elite dos artistas viajantes, ou seja, ele diz que não são qualquer músico, qualquer artista, né? Mas são pessoas que têm quase como tradição serem artistas excelentes. Né? Eles são muito bem... eles fazem performances, tocam música, teatro... tudo isso com excelência, assim. E eu queria chamar a atenção de vocês para a questão do nome e da tradução de Edema ou Edena, né? Porque o original, o inglês, eles são Edema, com M. E em português a tradução virou Edena Ru. A gente se perguntou um pouco, né, o porquê isso aconteceu, mas... já que isso acontece várias vezes nos livros, troca um fonema, troca alguma coisa. E nesse caso aqui, a gente tem uma hipótese, né? Que é que edema, em português, é uma doença, né? Uma coisa muito estranha. Foi a coisa que eu tinha pensado, assim, de cara, quando eu soube que tinham mudado, né? Pô, Edena, deve ter mudado pra Edena exatamente por conta do edema em português. Então... Eu fui pesquisar se edema em inglês é a mesma coisa e aparentemente é. Então... Ok, então foi uma escolha mesmo. Tipo, dane-se, tô nem aí. Mas talvez também em inglês eles não tenham essa mesma... as a pessoas versão, não saibam né? tanto. Uhum. Pode ser. A fonética é a mesma também? Que eu saiba. Deixa eu dar uma conferida aqui que tem o guia, mas que eu saiba é. Aí ficou ainda mais interessante, então, o fato de ser da fonética também ser igual. Então, tipo, realmente foi uma troca completamente arbitrária e, tipo, seja o que Deus quiser. Não, mas é isso que ele falou, pode ser uma coisa meio cultural, né? Pode ser uma coisa que no Brasil seja mais... a gente tem um pouco mais de pode aversão ser que eles tenham... Não, pode ser que eles tenham outro nome pra isso e acaba nem usando tanto essa. Então pode ser também. E apenas me corrigindo, seja o que Deus quiser, não, seja o que Telo quiser. Apenas uma correção. Eu dei uma olhada aqui e a fonética, via de regra, é a mesma. Assim, tem aquele sotaque em inglês quando o Rothfuss escreve os fonemas, mas dá no mesmo. Entendi. E tem também, que é uma curiosidade sobre isso, tem uma música do Nightwish, que se chama Edema Ru. Né? Enfim, quando a gente pega no Nightwish, a gente já tem uma coisa muito mais interessante, né? Porque não sei se muita gente sabe, além, claro, da música do Edema Ru, o Nightwish, os integrantes são muito fãs da obra do Patrick. Tanto que eles também criaram uma banda chamada Auri. E o nome do álbum deles, se eu não me engano, é The Name of the Wind. Então, o nome do vento. Ou é o nome de uma música só, mas é tudo relacionado a esse ambiente. É a música. Isso é muito legal, né? Eu acho isso tão legal. Eu acho legal, eu acho lindo esse álbum. Eles têm algumas referências dentro do próprio CD. Tem a música The Name of the Wind. Tem a Underthing Solstice também, que pelo menos me lembra o Underthing, né? Como é que é o nome da... Enfim, o lugar onde a Auri mora. Mas muitas pessoas ainda não conhecem a Auri, então... É verdade.
Detalhes. Isso aí vai pra parte de spoiler. Não, o nome do álbum também é Auri. Isso é Auri. E a música é The Name of the Wind. Bom, os Edemaru, eles também nos trazem algumas perguntas ou algumas comparações vêm à cabeça, porque, em geral, em fantasia, muita gente tem o costume de procurar de onde é que veio isso no mundo real, né? Será que esse autor se inspirou? Será que ele buscou alguma coisa? E os Edemaru, eles têm uma associação que é normalmente feita. A Rayane conhece mais que eu, então eu vou passar para ela essa parte aqui, sobre quais são essas semelhanças, né, dos Edemaru com algumas populações do mundo real aí. Isso, eu acho que a principal, não a principal não, a que mais fazem mesmo, assim, que a gente identifica logo de cara, são com os próprios ciganos, né? Sim. Porque essa ideia de ter uma trupe que vive a itinerária, De e são ser artistas, itinerante, e são não ter um lugar músicos. fixo, né? Nômades Isso, mesmo. e até o estigma mesmo que eles têm de serem excluídos e eu Vagabundos, pesquisei né? um Esse pouquinho. negócio. Isso, tem essa ideia de que são vagabundos, são malandros, vão Não querem roubar a trabalhar, gente e tudo. só querem Isso. festa. Não é considerado, a arte que eles fazem não é geralmente considerado um trabalho, digamos assim. E a gente vê muito isso aqui no livro, com o caso dos Edemaru. Sim. E eles foram, os ciganos em si, que no mundo real, eles foram realmente muito perseguidos. Até 1783, eles podiam ser condenados à morte simplesmente por existirem. Tipo, você chegava no lugar e era um crime você existir, então tinha que esconder. E eu pesquisando, eu descobri uma coisa muito interessante, que entra um pouquinho como spoiler, mas não chega a ser porque eu não vou me aprofundar nisso, mas é que muitas pessoas se aproveitavam disso e fingiam que eram ciganos e tudo mais, para poderem enganar mesmo as pessoas, agiam de má fé, porque eles já sabiam que eles tinham uma fama ruim, né? E às vezes eles acabavam levando a culpa por uma coisa que não era necessariamente deles. Então eu acho que essa associação é impossível a gente não fazer quando a gente lê sobre os Edemaru no livro. Sim, com Pô, certeza. muito interessante isso. E eu acho assim, até hoje, né, existe esse estigma um pouco com a arte. Sim. A gente eu, Eric, que desenha, ou então o pessoal de música, o pessoal de teatro, na sociedade mesmo, a gente vive, ainda tem esse preconceito. Você vai fazer música, você vai fazer teatro, né? Não trabalha. Não trabalha? Como assim? O seu trabalho é desenhar? Sabe? é tipo isso, assim. Ou então falar, eu sou animadora. Animadora de festa? Sabe? Então, né? Realmente. Isso daí eu acho que traz muito, que nem você falou deles estarem se passando que você pegou dos ciganos, que muita gente se passava por ciganos pra se aproveitar das pessoas. Eu acho que ele puxa até um pouquinho aqui no começo do capítulo, quando ele fala que ao contrário da crença popular, nem todo artista itinerante fazia parte dos Ru. E isso acho. Sim, é verdade. Isso a gente pode pensar nisso, que pode ter tanto artista itinerante que tentava se passar por Ru pra conseguir alguma coisa a mais, que a gente acredita que isso possa acontecer nesse mundo, quanto até mesmo, sei lá, pessoas que estejam só pra arranjar problema, mas usavam esse nome, porque o cara sabia tocar um pandeiro, um alaúde, qualquer coisa assim, só pra tentar usufruir de alguma coisa. Né, nesse contexto do livro, eu imagino que seria até para conseguir ganhar mais, né? Ah, sim. Sim. Os Edemaru, eles ganhavam um pouco mais do que o artista comum. Então eu imagino que poderia ser algo do tipo. Que até mais pra frente também, quando o prefeito fala que oferece 20 vinténs de cobre, eles ficam bem o que vota, né? Ele fica Ofendidos. Bem irritado com isso, indignado, porque tipo, isso daí pra ele não é nada, enquanto pra grandes trupes, outros itinerantes que não são russos, seria tipo a vida. Sim. Mas é isso, eu acho que essa é a primeira, assim, a associação principal que tem como fazer deles é essa, com os ciganos mesmo. Bem, logo depois, então, de apresentar um pouquinho sobre quem são os Edemaru, que vou falar um pouco sobre os pais dele, descreve eles fisicamente, né? E
ele diz ali que eram ru até os ossos. E a rigor, isso é tudo que precisa ser dito, exceto, talvez, que mamãe tenha pertencido à nobreza antes de participar da trupe. Isso aqui é uma pequena caracterização da mãe dele, que no nosso próximo episódio a gente vai discutir com um pouco mais de detalhe, onde é que talvez isso aí possa nos levar no futuro, né? Vamos aprofundar aí a beça, né? É. Mas ele sempre faz essa descrição muito idealista dos pais dele, né? Sobre como eram pessoas muito felizes, muito... que sempre foram muito afetuosas com ele, educaram ele muito bem. Pessoas e tal. que eram de bem com a vida, né? Eram pessoas assim que viviam alegres. Toda vez que você lê sobre os pais e tudo, você vê que tem um amor verdadeiro. Ele toda hora fala dos pais com carinho, assim. E também da infância feliz que ele teve, né? Porque, cara, que criança não ia querer, né? Uma infância em volta de um monte de artista, né? Uma coisa que eu acho... Não, eu ia falar sobre a questão da aparência dos pais. Sim. Porque quando ele descreve, ele fala que os dois têm cabelo preto e tudo mais, e ele não tem. Então, geralmente, isso abre também aquele parênteses de onde saiu, então, o cabelo ruivo Da dele. onde saiu esse ruivo, né? Ele destoa bastante. Porque se os pais fossem loiros, por exemplo, você ainda conseguia, né, ter uma associação mais próxima. Mas os pais têm cabelos negros, os dois, então já é bem mais difícil de acontecer. Pois é, e isso acaba acho que gera bastante teoria. Eu não conheço nenhuma muito aprofundada, mas eu sei que tem muita gente que discute isso por aí. Sim, será que, né? Que Sim. É uma pulada ali de cerca. Ou nem isso, né? Pode ter notado ele, sei lá, qualquer coisa do tipo. A gente não sabe. Eu imagino talvez alguma coisa do tipo. Possa ser uma revelação que vai ter mais pra frente. Bem que eu acho que nessa altura não... Acho que não tem nada, agora, não. É não. só tipo, aconteceu. É só pra ele ser diferente, gente, só isso. Isso, mas enfim, só queria mencionar isso porque eu sei que tem muita gente que pega nesse detalhe e acaba fixando muito nele. Sim. E uma coisa que é legal são as cores que eles usam, né? Que é o verde e o cinza. E só pra uma coisinha aí meio, né, de arte assim, é que o vermelho se completa com o verde, né? Eles são complementares, são cores complementares. E o vermelho do cabelo dele com o verde da roupa é uma combinação bonita, vamos dizer assim, né? Ficava uma criança linda. Exatamente. Assim como também o vermelho do cabelo com o verde dos olhos. Olha. Também. Então você vê assim, isso acontece demais nos desenhos animados, em filmes, né? O verde e o vermelho é muito usado cinematograficamente. Isso fica... Sereia. Pra ter uma visão mais gráfica disso, tem a capa brasileira do Temor do Sábio. Sim. Tem bem isso, né? É verdade. Destaca, né? Ao contrário do Nome do Vento, que é tudo meio análogo, né? Tudo amarelo, vermelho, marrom. O Temor do Sábio não, tem aquele destaque com o verde, né? E o vermelho. Bem, nessa mesma passagem de apresentação dos pais, o Kvolf menciona uma coisa que é... Ele pode presumir... Aqui, ó. Ele disse que ele presume que os parentes... Que a mãe dele talvez fosse das 3 encruzilhadas, onde estivemos visitando parentes uma vez, quando eu era muito pequeno. Isso aqui é a única pista que a gente tem a respeito de onde a mãe dele vem até aqui, qual poderia ser o parentesco, a linhagem nobre dele, né? Mas aí a gente vai olhar nos mapas e as 3 encruzilhadas não estão em lugar nenhum. Assim aí como a cidade de Noah, que o Patrick tem que fazer isso com a gente. Só pra deixar nosso coraçãozinho ainda mais apertado. E além de ela não estar no mapa, essa também é a única vez que as 3 encruzilhadas são mencionadas. Então até agora, né, não significa nada pra gente. Sim. Foi só uma coisa que ele soltou, assim, ó. Pega aí. O único outro ponto de referência que a gente tem, que no momento é o ponto de referência de onde eles se encontram, no começo do capítulo, é quando o pai dele fala do que acontece quando você chega muito perto de Atur, né? Que a gente deveria ir mais pro sul. Então, pelo que a gente consegue pensar que eles são de alguma região ali dos pequenos reinos, que eles estão nesse momento. Provavelmente o Barão Greyfellow deve ser de algum desses pequenos reinos. E
é o que a gente consegue identificar ali, é o máximo assim que eu consegui identificar, porque quanto mais ao norte você chega pra Atur, é o único ponto que você tem. É. Tem também a idade dele, que ele menciona nesse livro, nesse capítulo, que são 11 anos. Então, a partir daí também que a gente começa a tentar calcular mais ou menos quanto tempo ele vai ter em 3 cada livros, parte da 14 história. anos de história. Tá bom. E uma outra coisa que eu marquei aqui, logo na primeira página também, foi só uma coisinha que ele soltou, que é: meus pais nunca se casaram realmente. E assim, isso não quer dizer nada, mas assim, será? Porque existe toda uma teoria que a gente pode ainda falar na parte dos spoilers, né? Relacionada à mãe, por conta da parte nobre dela, né? Sei lá. Pode ter sido um empecilho pra eles. Uhum. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas pode ser que tenha alguma lei que impeça, ou Eu até... justamente por não ter documento, ou nome, algo pra poder... né? O nome, assim, Isso. que a gente pode falar mais tarde. Eu acho que no nosso próximo episódio a gente vai entrar num capítulo que é muito propício pra gente parar e explicar bem a teoria. Só Pois vamos é. lembrar de falar disso no próximo Vamos. capítulo, então. Isso. Eu já botei na pauta ali. Ah, ótimo. Ah, Bem, tem aqui também nesse capítulo a primeira menção a algumas questões do universo, né? Assim, da construção do mundo que o Patrick Rothfuss está criando. Uma delas é a palavra onzena, que vai nos acompanhar durante os livros aí. A onzena é o análogo à semana deles, só que ao invés de ter 7 dias, ela tem 11. Né? E É a primeira vez que no eles falam isso? Aham. Jurava que tinha aparecido antes, mas beleza, segue a vida. Bom, eu posso estar errado também, mas que eu me lembre sim. Mas deve ser, porque antes eu acho que foi mais a da moeda mesmo, nada relacionado aos dias. Mas tanto faz. Tanto faz, dá nada não. E aí tem, assim, conforme a gente lê os livros, a gente pode montar um calendário, mas naquela edição de 10 anos, que saiu em 2017, a gente tem um calendário desenhado de fato, né? Então, assim, só para dar uma passada para que fique de referência, a estrutura do calendário de Temerant, ele tem 8 meses. Cada um desses 8 meses tem 4 onzenas, né? Então, de 11 dias. E aí, no final do ano, eles têm os dias de luto fechado, que eles chamam. Que são 7 dias depois, no final do ano, antes de começar o próximo. Então, são 8 meses de 11 semanas, mais 7 dias. E é isso que faz um ano inteiro. Isso daí, pra quem quiser ver mais, na página de número 650 da edição do Arqueiro, tem a nota da tradutora que fala sobre isso. Ele fala até quais são os dias da onzena. Ela fala aqui, ó. Quanto aos dias da onzena, eles são Lúten, Shuden, Theden, Felken, Ordem, Raiten, Cain, Dia da Cega, Dia do Saque, Dia da Pira e Dia do Luto. Isso soma, pelas minhas contas, e eu posso estar muito errado, porque são contas, 359 dias no ano deles. Então é um pouquinho menor que o nosso. Isso traz, assim, claro, para efeito prático não traz nenhuma diferença, né? Mas até porque as pessoas teriam que viver milhões de anos para fazer a diferença esses É só 6 dias aí. mesmo. dias. A criação, mais uma coisa que o Patrick teve um trabalho, né? Pra criar, pra, né, entrar no universo dele. Então. Faz parte da construção do universo que ele criou. Faz muita diferença enquanto leitor, tu percebe que tu tá num ambiente diferente quando os personagens não falam semana, eles falam onzena, né? Então. Você Sim. tem que se acostumando, é uma coisa que aos poucos você vai pegando, né? No decorrer da leitura. E aqui então, passada essa primeira introdução, aqui o que eu vou falar um pouco sobre como era a rotina dele, as coisas que ele fazia, as coisas que ele aprendia, como é que foi a educação dele, né? Era uma E a criança gente muito curiosa. Até demais. É demais. E ele marca bastante que ele teve uma educação excelente, porque as pessoas na trupe, várias delas já tinham os seus talentos, os seus saberes e tal, e eles também recebiam muita gente, né, que passava algum tempo com eles, e para viajar junto era mais seguro e tal, então ele ia aprendendo algumas outras coisas. Além das artes que ele aprendeu com os pais e com a trupe, ele também aprendeu legislação, ele menciona, e política modegana.
Enfim, ele deve ter aprendido várias outras pequenas coisas, né? Essas só foram algumas que ele citou, né? E até que ele introduz, então, isso vai aparecer um pouquinho depois nesse capítulo, mas o primeiro professor dele, que é o Abenfi, que aí sim é uma pessoa que vai trazer muitas coisas diferentes na educação dele, né? Tem uma frase exatamente nessa parte, um pouquinho antes dele falar do Abenfi, que eu queria marcar, que é uma frase do pai dele, que ele diz o seguinte. Cadê? Aqui. A do plebeu? Não, é a da prostituta. Sim, ela mesma. É? Chame um plebeu de achou aí? plebeu. Diga pão, tá. pão, Isso. queijo, queijo. Mas sempre chame uma prostituta de senhora. A vida delas já é difícil bastante e ser educado nunca fez mal a ninguém. Eu acho que essa frase, ela nos dá... Assim, mais pra frente a gente vai discutir alguns problemas, pelo menos na minha visão são problemas, na representação que o Rothfuss faz de algumas personagens femininas. Mas eu acho que ele também tem qualidades, e essa é uma delas, assim. Ele sempre toma muito cuidado em marcar, né, como é mais difícil para as mulheres viverem naquele mundo, e obviamente no nosso também, e como ele espera que as pessoas façam o mínimo para ser decentes, né, pra, enfim, ter essa... Que é um negócio que muita gente de hoje em dia podia aprender, né? Né? A vida já é difícil Precisa bastante, aprender. ser educado nunca fez mal a ninguém. Tipo, uma galera podia aprender e usar isso, nem achar ruim. Bom, uma galera dentro do livro podia aprender também. Também. Bom, então a primeira cena mesmo, né, onde a narrativa vai focar em uma sequência de ação e diálogo e tal, é quando a trupe do Kvof tá tentando tocar em uma cidadezinha, um vilarejozinho. E aí a gente vai ser bem apresentado ao que a gente estava discutindo um pouco antes, que a Rayane nos apontou muito bem, sobre o preconceito que os Hu sofrem, né? Sim. Então, aqui o pai do Kvof tá tentando convencer o... Não me lembro como é que é o cargo lá que o cara tinha. Prefeito. Prefeito. É prefeito. É prefeito, é. Tá tentando convencer o prefeito a eles poderem tocar na cidade, fazer a apresentação, e o cara não tá gostando porque já teve bagunça um tempo atrás. E aí eles até marcam que não, a gente é Edemaru, a gente não é qualquer um. Mas é meio difícil de convencer, né? É interessante nessa parte porque eles têm até o documento dele lá, mas o cara nem quer ver, tipo, eles estão certinhos, eles como se eles tivessem uma licença pra fazer aquilo, mas o cara não tá nem aí, ele só quer se livrar deles o mais rápido possível. Até dando dinheiro, né, pra eles. Tipo assim, dinheiro que vocês Sim, querem. vai embora. Então, vai, ó, pega isso aí e vai embora. Não se meta, né? Isso. Isso me lembra, assim, pra mim isso serve um pouco pra marcar que o Kvof, apesar de todos os talentos, apesar de todas as qualidades dele, ele tem uma característica muito do herói clássico, que a gente vai ter em várias fantasias aí. Sim. Que ele, apesar dele ser super nobre por dentro, ele tem muitos talentos, ele é altruísta, ele faz as coisas bem e tal, ele é visto como inferior pelos outros ao redor dele. E isso começa desde a infância pelo estigma que ele tem de ser um Edemaru. Sim. Então, ele me lembra, por exemplo, o Harry Potter, o Fitz da Robin Hood, da Saga do Assassino, a Vin, de Mistborn, e até o Jon Snow também, né, que é um bastardo. Sim. Então, sempre esse herói que ele vai ter que se provar. Ele sempre precisa... É a jornada do herói, né? É. Sim, só que o que eu acho interessante é que ele tem essa característica, como todo herói clássico, mas por outro lado, o Patrick meio que deu uma subversãozinha assim na personalidade dele, porque diferente dos outros, pelo menos dos que eu conheço, desse que você citou, o Kvolt, ele não tem vergonha nem um pouquinho das origens dele, ele se orgulha até, ele não tem problema em falar que ele é mesmo, então assim, ele se agarra a isso, a quem ele é, e ele não abre mão disso. Então não é algo que assim, o estigmatiza na sociedade, mas não internamente, diria assim. Igual acontece com os outros personagens. E isso é uma característica muito grande dele, esse orgulho que ele tem de ser quem ele é, de saber quem ele é, e que isso faz parte dele, que é algo que ninguém vai tirar. Então eu acho isso muito, muito interessante dele.
às vezes isso até cai pra uma espécie de arrogância dele com os outros artistas, né, Sim. que não são Ru e tal. É que isso a gente vai vendo até muito ao longo do livro, mais pra frente, essa arrogância dele, o quanto que ela às vezes até atrapalha ele. Não, você vê aqui mesmo, nesse capítulo, assim, que o cara ofereceu 20 vitens, né? E aí ele fica assim, como assim 20 vitens? A gente deveria ter 40, pelo menos, sabe? Isso 40 pra tocar, não pra ir embora. Então assim, ele tem 11 anos, é um menino de 11 anos, e ele já tem essa mentalidade, né? Sim. Não E eu melhora. acho que isso Não melhora. só vai intensificando mais. Conforme tudo que ele vai vivendo, tudo que ele vai passando, ele se agarra muito nisso. Sim. Então eu acho que chega um momento que o orgulho, essa arrogância, essa característica dele é basicamente o que ele tem. Então ele se prende nisso É o que e sobrou isso é pra potencializado. Mas isso, assim, exatamente, é o que sobrou. exatamente, é que eu não queria dar muito spoiler, mas assim, tipo, a parte da nostalgia dele, vamos dizer assim, sabe? Aquilo que ele se prende ao que ele era. Então... Exato. É como se estivesse tentando manter alguma coisa dessa infância que ele teve, desse momento feliz, dessa vida que ele a tinha. infância dele foi ótima, foi muito feliz, né? Então... Sim. De fato. E E essa... se a gente Desculpa. continuar... Não, é só pra falar que se a gente continuar nessa linha, a gente vai acabar soltando spoiler. O que eu queria dizer sobre isso também é que o Kvof, ele é um personagem que inspira muitos sentimentos em geral, assim. Tem muita gente que ama o livro, mas odeia ele. Né? E isso a gente vê, assim, pela internet ou por gente que comenta que as pessoas não suportam o Kvof. Ou tem muita gente que compra muito o lado dele, né? E... Eu sou Entende, fãzão né? Por dele. que ele é assim. Mas eu acho que ele é tão carismático, seja pro bem ou seja pro mal, justamente porque é essa arrogância dele que dá a diferença. Porque Eu acho isso- que ele... desculpa, pode terminar. Não, pode terminar, depois eu falo. Não, porque caso contrário, talvez ele fosse um personagem bem mais genérico, né? Sim. Mas a arrogância é um defeito muito comum. E a maneira como isso é mostrado no livro, bem como a Júlia mostrou já nesse capítulo, não é aquela arrogância do cara que sabe tudo, então ele pode mesmo, isso nunca traz consequência nenhuma, né? É uma arrogância que às vezes atrapalha, então tá aqui o lado humano dele. Sim. Sim. Sim, eu ia mencionar isso, na verdade, que ele funciona como esse herói meio anti-herói, digamos assim. Que ele tem muitos defeitos e nem sempre, quando um escritor vai fazer um livro sobre um personagem assim mais cinza, menos perfeito e tudo mais, menos heróico, eles conseguem fazer isso de um jeito bom. Ou acaba caindo muito pro lado vilão, ou acaba Muito não bonzinho, indo totalmente. heróizinho, né? Isso, Genérico. exato. Exato. Exatamente. E aqui ele conseguiu dosar bem isso. Você sente raiva, assim, mas você também consegue entender. E você consegue se identificar com o que ele tá passando, entender o que ele viveu e ver que ele não é 100% mal, nem 100% bom. É como se fosse uma pessoa mesmo, que tem Todos somos defeitos e cinzas, qualidades, né? como Ninguém qualquer é preto um. nem branco, Sim, assim. Exatamente. Ninguém é bonzinho 100%, nem mal 100%. A gente tá ali no meio. Exatamente. Né? E o que importa é muito isso. Você se apega Sim, muito a ele em umas coisas e outras horas você fala assim, cara, como assim? Pera lá. Você para, calma, respira. Não, e essa característica num personagem principal, que é o único personagem principal de uma obra única, assim, eu acho que é algo muito difícil de você achar. Porque geralmente a gente consegue ver algumas personagens que têm esse estilo, mas eles são mais personagens secundários. Às vezes o próprio vilão em alguma outra obra que você Sim. consegue pegar, pensar assim, não, ele é mau, mas ele também tem motivo pra ser e tudo mais. Aqui não. Ele é o personagem central e ele tem essas características nele mesmo. Não tem aquele balanço entre bem e mal. E esse como personagem carregar uma geralmente vê. história é coragem, né? Até assim, porque pode acabar, né? Ele indo pra um lado ou indo pro outro. É arriscado, É sim. arriscado. Como dizem por aí, é uma faca de dois legumes. Bom, a sequência Mas é desse isso. A sequência desse capítulo, então, a gente vai conhecer um personagem que vai ser bem constante durante os capítulos da infância dele. Um cara ultra carismático, que é o Abenfi, o primeiro arcanista que vai aparecer, né? Quanto ao Abenfi, eu gostaria de citar uma frase que me chamou muita atenção, tanto na primeira vez que eu li quanto na releitura.
Vai Que é lá. bem no comecinho do capítulo, que logo na segunda página, antes da gente entrar nessa narrativa, que ele fala Conhecer assim... mesmo ele, né? Que ele fala assim... que ele me ensinou mais do que todos os outros juntos, quando ele comenta das pessoas da trupe e todas que andaram com ela. Se não fosse por ele, eu jamais teria me transformado no homem que sou hoje. Peço a você que não o censure por isso. Suas intenções foram boas. Isso mostra que, tipo assim, ele... O que eu tenho a entender, né? Que ele foi o precursor do Kvoth se tornar tudo aquilo que Foi ele o cara é. que deu o gatilho pra ele, né? Exatamente. E que o grande mito do que é o Kvoth hoje veio por conta desse cara, mas a culpa não é nenhuma dele. Isso eu achei muito legal, essa jogada dele. Essa frase é muito boa. Me marcou bastante. E outra coisa é que ele sabe o que ele fez, né? Então, assim, ele tomou já pra ele, olha, a culpa não é dele, a culpa é minha. Ele sabe, mas a gente ainda não, né? É. Então Pois é. fica no ar, assim, o que tipo de mas grande eu acho consequência o que o Ben fez pode... Sim. Mas eu acho que é justamente a questão de despertar essa curiosidade dele, que a gente vai ver agora mais pra frente no capítulo, de aprender da universidade, dessas partes, assim, porque foi o que fez ele buscar mesmo depois o conhecimento. O Ben, logo que ele aparece, ele tá passando por uma situação muito parecida com a que o Kvoth acabou de passar, né? Pra tocar na cidade. Uhum. Então, tem esse paralelo que pra mim ele fica bem explícito aqui, que tanto o Ben tá numa posição de ser uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, que é um cara muito inteligente, muito talentoso, mas ainda assim olham torto pra ele, Sim. como o próprio Kvoth e os Edemaru em geral tem isso, né? Então, existe uma identificação do Kvoth com um arcanista, já desde a infância. Tanto que ele fica fascinado com o Ben. É uma coisa assim que, só de associação, né, pensando na nossa história assim, eram as mulheres que faziam vamos botar aqui, poções, né, coisas assim, que eram taxadas como bruxas. Eu vejo muito Sim, isso é. aqui, sabe, de ele fazer uma simpatia, usar umas coisas até um pouco, vamos dizer, cinematográficas, né, de cenário mesmo, pra assustar o prefeito. E isso, na nossa história, né, isso, as mulheres foram perseguidas e mortas, né. Então, é legal. Sim. Ele Tudo que fosse essa parte voltada pra ciência Sim. tinha perseguição. Então, qualquer poção, qualquer remédio, qualquer coisa que ajudasse, enquanto estivesse funcionando, estava bem. Se desse alguma coisa errada, Isso. aí era E o bruxo. prefeito toda hora que fica falando, aqui a nossa cidade é uma cidade de Deus, é uma cidade, né? Então, Na verdade, eu acho muito engraçado isso, porque parece que, assim, olhando da perspectiva do prefeito, imagina como foi essa noite pra ele. Né? Primeiro o cara chega... o que eu fiz, senhor? Porque 2 vezes, 2 castigos num dia, gente, um atrás do outro. Né? Bem, e aí então encerra esse capítulo, né, com o Ben se juntando à trupe. E é legal E que agora- é Não, peraí, rapidinho. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. E o legal é que é o Kvoth que dá as boas-vindas, né? Já é homenzinho o suficiente pra falar, olha, então eu já posso te dar as boas-vindas à trupe. Que é legal. Sim, mas eu ia falar sobre a questão do nome do vento mesmo, que tem nesse boa. capítulozinho, no finalzinho. Que é o Desculpa, que eu pulei realmente... isso. Não, que é o que realmente desperta a curiosidade dele. Tanto que no final ele mesmo comenta que ele deu as boas-vindas não sendo totalmente altruísta, mas porque ele queria entender o que era aquilo, ele queria saber o que era e queria aprender a fazer também. Queria as respostas para aquelas perguntas que ele não tinha onde mais conseguir. Sim. E a partir dessa curiosidade, então, é quando o Kvoth começa de fato a convencer, a conviver com o Abenf, né? Que é a partir do capítulo 9, que se chama Andando de Carroça com o Ben. Só mais uma coisinha, gente, que eu esqueci. Vai Que lá. teve o nome do vento, né? Sim. Então, assim, é legal passar por isso, assim, o vento todo como cenário, né, da história. Sim, a gente consegue pela primeira vez entender um pouco do que se trata
aquilo que tá no título do livro e que apareceu depois já numa história, né? Quando Sim. lá no primeiro capítulo. Uhum. Bem, então a primeira coisa que a gente tem no capítulo 9 é a apresentação do Ben, e aqui a gente tem algumas informações importantes. A primeira delas é que o Abenthi é um arcanista. Um arcanista é aquele que passou pelo arcano na universidade. Depois a gente ainda vai saber mais sobre isso, mas logo o Ben já fala pro Kvof que existem os falsos arcanistas também. As pessoas que se passam por arcanistas para ter um pouco mais de prestígio. Exatamente como acontece com os Hu. Sim. Uhum. O Ben também vai mostrar pra ele o Gildre, ou o Gilf, que é aquela pedrinha que os arcanistas, que é o que identifica um verdadeiro arcanista, né? Que é aquela pedrinha que ele tem, que ele carrega, que ela é quente pro dono, então o dono sente um calorzinho quando segura ela, mas as outras pessoas sentem dormência. É, que ele fica assustado. Como é que você aguenta segurar esse tempo todo? Uhum. E, enfim, isso é uma peça que vai também nos acompanhar, né, em várias ocasiões aí, porque E outra coisa, tem a ver com... aqui, nessa mesma parte, quando tá falando Gilf, o negócio das bruxas que eu tava falando antes, né? Que aqui, logo embaixo, tem os telianos, os chamavam de sinais de demônio e queimavam na fogueira quem o possuísse. Então, mais uma referência aí, né? Ele tá Sim, e ele... Pode falar, Raí. Ah, não, e ele também dá um exemplo até mais recente, digamos assim, de um vizinho que ele teve, que foi expulso da cidade porque ele tinha um talento a mais para cuidar das plantas e que as coisas dele eram melhores. Então, quando teve uma seca, quando teve uma crise, eles são sempre o bode expiatório da vez. Então, vai embora. Ele foi expulso do lugar onde ele nasceu justamente porque ele tinha esse talento. Sim, que é o que ele trata aqui como dom, né? Sim. Que vai trazer uma pequena inquietação aqui mesmo. É uma coisa que me deixou curioso, que é essa conversa que eles têm sobre o Trip, que é um dos membros da trupe do Kvof, né? Que ele também tem, segundo o Kvof, ele tem um dom. E aí a gente ficou... E não tem muita explicação pra isso. O dom dele, como é que é? Dos dados? É o dom do 7. O dom do 7, isso aí. Que independente de como ele jogue, de como... Sempre dá se ele 7. esbarrar, não sei o que, se apostar em uma pessoa que é a 7, independente, o 7 sempre vai sair. E daí a gente tem a confirmação do Kvof, né? Que é que o Trip seria incapaz de trapacear, nem que fosse pra salvar a sua vida. E ele diz, então, assim, a gente meio que descarta um pouco que seja um truque, mas também quem tá falando aqui é uma criança de 11 anos. Né? É isso que eu ia falar. Eu acho essa parte eu acho mais a visão idealizada de uma criança que não quer aceitar que ninguém da família dela faria alguma coisa Errada. não certinha, isso. Mas, por outro lado, quando ele continua falando, e ele explica, eu não sei também se entra como exagero de uma criança ou se é realmente algo que ele estava relatando como verdade, ele diz que não era vício dos dados, porque ele jogava como de qualquer um, até se ele se barrasse ou se jogasse de qualquer jeito, ele conseguia tirar 7, independente de como fosse. Então, essa parte eu acho mais, assim, passível de ser uma verdade, esse dom, do que a parte que ele fala que ele seria impossível de trapacear. Mas é engraçado que depois disso tudo, né, aí ele vira assim e também fala, leve seus próprios dados, faz anos que não deixamos jogar. Aí logo depois ele fica meio receoso assim e fala, pode ser que não funcione mais, sabe? É tipo, Então, ele tem, mas ele pode tem. não ter mais. Ele tinha, pelo menos. É muito criança, assim, essa fala, eu acho, sabe? Tipo, Bom, depois então a gente vai ter uma pequena descrição aí de como é que são essas aulas, né, que o Wolf começa a ter com o Ben. Ele fala sobre uma ideia geral e resumida de todas as ciências. Então, tem química, tem matemática, tem... Química e matemática. Biologia. Oi? Ele fala de biologia também. e Isso. também sobre primeiros socorros, assim, atadura de ferimentos, né? Coisa Remédios, remédios. ele fala até sobre sintomas. Então,
Sim, que ele aprende a fazer poções e remédios que... pra deixar alguém fértil, ou pra fazer fértil, ou pra cuidar de alguém. É engraçado, assim. 4 afrodisíacos, 3 misturas anticoncepcionais. Engraçado, 3 anticoncepcionais, mais 9 de impotência. E outro que ele reconhece apenas como ajudantes de donzelas. Esses que são os mais engraçados. Mas, apesar de toda essa variedade de ciências, ele nota bastante que o principal do treinamento dele é, na verdade, um treinamento para a mente. Né? Então não importa qual é o conteúdo, mas importa o tipo de exercícios mentais que ele faz para que ele possa se tornar mais ágil para pensar, ou mais, enfim, mais inteligente na raiz da palavra mesmo. Né? Sim. Então ele fala aqui sobre... Aqui, ó. Cadê? 1 ou 2 vezes por dia, misturando as minhas aulas normais, apresentava-me um pequeno exercício mental, coisa que eu tinha que dominar antes de passarmos para qualquer outra coisa. Fazia-me jogar tirane sem tabuleiro e guardar de cabeça a sequência de pedras. Nas outras ocasiões, parava no meio de uma conversa e me fazia repetir tudo que fora dito nos minutos anteriores, palavras por palavra. Então aqui é... A base de todo o treinamento que ele está recebendo é justamente... aprender a memorizar coisas, aprender a concentrar a mente, né? É um treinamento mental mesmo, esse que ele tá tendo. É sobre dividir a mente, controlar e acho que é autocontrole também, né? Até no próximo capítulo ele meio que faz uma associação aí com quando você faz muito exercício físico e seus músculos doem, né? O cérebro dele doía. Então é uma coisa que... Sim, porque é como se estivesse expandindo, eu acho, assim. Tá aumentando a potência, tá trabalhando pra aumentar a potência, mas... Não é fácil. E a gente já teve um gostinho aí, né? Quando ele tava falando com o cronista no capítulo anterior, né? Então a gente já viu o que surtiu efeito aí o negócio. A gente sabe que o cara é bom no que ele faz. E a culpa não é dele, viu? Ele teve boas intenções. E outra coisa aqui, só finalizando, né? Que tem os apelidos. Que ele começou a chamar ele de Ben, né? E o Ben começou a chamar ele de Rubro. A relação dos dois. É verdade. Eu acho que o Ben, ele tem as características dele são muito de, tipo, professorzão mesmo, daqueles bem clássicos, tipo, um velhinho que tem a sobrancelha queimada porque fica fazendo experiência, aquela coisa meio cientista maluco, mas que também é bonzinho, legal e tá ali disposto a ensinar. Aquele tio bacana da rua, assim, que, né, ficava... Isso. O Ben, ele é um personagem nada inovador, né? Ele não tem, assim, Sim. Não tá quebrando nenhum estereótipo, muito pelo contrário. Mas o Patrick tem um talento pra fazer essas coisas simples serem carismáticas. Sim. Que, assim, o Ben, ele realmente não nos surpreende em nada. Ele é exatamente o que a gente espera, né? Ele é o professor, mentor, guia e tal. Carismático, que se importa muito com o aluno dele, que de vez em quando tem que ser duro e tal, pra desafiar. Mas ele... dá muito gosto de ler eles interagindo, né? Sim, eu adoro a relação deles, isso. E outra coisa, assim, o Ben, o que eu acho legal como personagem, como professor, é que ele fica sempre incentivando o que volta o tempo todo, sabe? Ele tá sempre com paciência com todas as perguntas, ele nunca dá aquela passada pra trás, ou então, sai pra lá, moleque, sabe? Então... É verdade. Sim. Ele tem mesmo a intenção de ensinar. Isso. É um bom professor. Sim, exato. Então, mais alguma coisa desse capítulo, gente? Acho que não. Não. Acho que não. 9 é um capítulo. É bem tranquilinho, mas assim, o negócio das atividades, né? Ele bota aqui, ó, não sei se você entende o que é uma progressão geométrica, mas é bem isso, né? Que ele fala que a inteligência, ela vai crescendo numa proporção muito mais rápida do que qualquer outra coisa. Então... É assim que se justifica, então, o vou ser tão esperto. Esses capítulos, eles servem pra isso, assim. Sim. Porque a gente vai ver no futuro também, né? Sim, mostra que assim, ele já tinha uma inteligência natural e essa inteligência, ela foi trabalhada, foi potencializada, foi explorada pelos pais dele, depois pelos professores. Sim. E aí, por isso que ele tem esse talento tão grande, ele tem essa superioridade, digamos assim, mental,
Porque ele teve treinamento. Também não é aquela coisa tipo, nasci super inteligente. Nunca precisei treinar nada, sou assim porque eu nasci assim. Não, ele treinou, ele foi ensinado A pensar, como né? chegar naquele nível, sim. Então, assim, isso é muito bacana pra gente entender tudo no futuro, né? Como que ele virou o que ele virou. Sim. Bem, no capítulo 10 também, que continua focado no aprendizado do Kvof, se chama Alar e Diversas Pedras. Ele é minúsculo, né? Sim. São 3 Então, páginas aí, né? O único conceito importante que a gente tem aqui nesse capítulo, então, é o que é o Alar, que também é uma ideia que vai nos acompanhar por bastante tempo. O Alar é basicamente a força de vontade, né? É a força da tua crença, digamos. Então, como o Abenf diz, não é a crença cega, mas firme. É necessário ter controle da crença para impor a sua vontade no mundo. E o Alar, então, ele é um pouco daquilo que vai pavimentar o caminho do Kvof para que ele possa sair dessa ciência tão elementar e chegar no que pra gente não é ciência, né? Mas que para os arcanistas que é um pouco da magia. Sim. Eu acho legal como ele vai descrevendo, como ele vai mostrando um pouco do que fazer com o Alar e com o coração de pedra, que é você esconder de você mesmo, você ficar sempre dividindo a mente, o jeito que ele vai tratando o Alar, tanto nesse capítulo quanto mais pra frente. Eu acho que o Patrick ele trata de uma forma muito legal e muito interessante. É um negócio que faz você mesmo querer treinar, você querer saber fazer aquilo. Sim, eu acho que foi o Eric que comentou com a gente que ele tinha tentado fazer isso e não conseguiu. Agora aqui, exatamente sobre isso, tudo bem que a gente está falando que todos esses capítulos eles servem para mostrar como o Kvof teve um grande treinamento e tal, mas, para mim, enquanto leitor, aqui eu acho que ele dá um salto de habilidade que me convenceu pouco. Assim, ele é muito bom nesses exercícios mentais, muito rápido. Tem uma hora que ele fala aqui que ele escondeu tão bem uma coisa na mente dele que ele mesmo não achou. Aí ele teve que perguntar pra outra parte, né? E aí, e a outra E aí, parte, não tinha escondido nada. Então, assim, eu acho que aqui a gente vê o Kvof sendo talentoso demais. Assim, ele é, sei lá, pra mim... pensando que ele é uma criança de 11 anos, né? Então... Sim, e é uma lição que ele não tá tendo há tanto tempo assim, né? Tipo, o tempo tá passando, mas também não tá correndo. Não passaram-se anos aí, né? Foi uma coisa de semanas, meses. Isso toca novamente naquilo que o próprio Kvof fala no começo dele, que é exatamente de que ele entrou na universidade muito mais cedo do que... ele foi expulso da universidade mais cedo que muita gente tenta entrar, né? Isso mostra muito disso. Sim. Você vê que o cara é um cara extremamente talentoso. Ele pega um negócio fácil, ele sabe como lidar, sabe o que fazer. O cara é bom mesmo. Eu não sei, eu acho que às vezes o Patrick nos convence muito bem de que o Kvof é talentoso. Mas às vezes me parece, e é o caso aqui, me parece que faltou um pouco demonstrar isso assim, sendo verossímil com a idade ou com, né, as capacidades de uma pessoa. Mas eu sinto isso muito nesses capítulos que ele é criança, sabia? Eu acho que o Patrick, ele às vezes quer dar uma inteligência demais pra uma criança de 11 anos, assim. Que não acaba não ficando muito realista. Eu acho que esse capítulo ele é basicamente toda uma lição só, né? E eu acho que acaba que no final, quando a gente chega no final dele, a gente dá a entender que ele cumpriu a missão, ele conseguiu fazer o que ele tinha, tanto que ele tá esgotado, mas a gente não vê isso acontecendo, a gente vê só esses pedaços dele, tipo, brincando com ele mesmo e dividindo a mente em sei lá quantos pedaços, e escondendo coisas e achando depois. A gente não vê ele tentando, mas a lição... assim, né? Ele só fala. Sim, a gente só vê no começo ele tentando e... Se fosse um filme, isso ia ser uma sequência que ia passar com uma musiquinha enquanto ele treina. Um minuto.
Uma outra coisa aqui Mas- desse capítulo é que o Ben chama ele de Elir, né? Que é, Ah, sim. Ah, sim. verdade. Bem que é notado. bacana. Que a gente vai ainda ver aí mais pra frente, né? A gente não comentou o que era Elir, eu acho. Não, né? Acho que não. 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 Tá, então a gente vai ver o que é. Ah, não, a gente comentou na parte dos spoilers do episódio anterior. Na parte que ele fala Na parte sobre dos nomes, né? é. Ah, é. É, tem uma Bom. coisa que eu acho interessante nessa parte que ele chama ele de Eli, é porque ele diz que ele só chama ele assim quando ele tá sendo realmente teimoso Sim. em aprender alguma coisa. É, quando ele fala no capítulo anterior sobre os nomes que ele teve, é uma frase ultra épica, né? Então dá todo aquele tom de seriedade, de peso. Ele fala que o meu primeiro professor me chamava de Elir. Sim. E agora, quando a gente tá lendo, perde um pouco esse tom de seriedade, porque o Ben claramente tá sendo irônico. Uhum. Né? Então, eu acho legal um pouco dessa... E é bem constante isso no livro, de desconstruir o que se tornou lenda, né? Sim. Sim. Esses nomes tão grandes, essas coisas assim, na hora que a gente vai ler mesmo como É aconteceu. como ele conseguiu. É. Foi isso, assim. São coisas simplórias. É mais a lenda mesmo que foi criada do que Aquele o negócio, acontecimento né? em si. Vai crescendo, o negócio vai crescendo e É. Isso. fofoca também. Eu ia né? falar. Bom, vocês têm mais alguma coisa desse capítulo? Eu ia só comentar que sobre a parte dessa parte, como o Patrick faz a parte da magia junto com a parte da ciência, porque eu gosto dessa relação que ele faz. Eu acho que funciona bem, porque ele usa como se fosse mesmo uma energia, né, que tem no mundo, algo assim que alguns vão chamar de magia, outros vão chamar de ciência, outros vão chamar de sei lá o que, de divindades e tudo mais. E eu gosto de que ele faz essa separação clara, assim. É um pouco parecido com o nosso mundo também, eu acho. Tipo, coisas que acontecem e algumas pessoas dizem que é Deus, ou então é outra coisa, e o cientista fala, não, isso aqui é explicado e tudo mais. Ele faz isso. É. E claro que não. Coisas como flutuar e tudo mais. O ser humano sempre teve como tendência a falar que é o divino, né? Em várias Isso. sociedades, assim. Então, quando não Exato. sabe explicar, por que chove? É sobrenatural, é, uma coisa né? sobrenatural. Por que Sim. tem o raio? É Thor tá com raiva da gente, sabe? Coisas assim. E aqui eu gosto que ele faz isso. Ele consegue colocar como se fosse mesmo uma energia que eles conseguem captar uma onda, alguma coisa assim, e fazer essa coisa acontecer. Eu gosto da forma como ele trabalhou essa parte da fantasia, mas dentro da parte real ainda, diria assim. É uma fantasia explicada, né? Diferente de outras sagas, como lá nas Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, onde a magia ela é misteriosa até pra quem tá ali. Sim. Aqui a gente tem um sistema de magia que agora a gente conhece um pouquinho, o Ben conhece mais, a gente vai conhecer mais também. Mas nesse sentido ele se aproxima do Brandon Sanderson lá em Mistborn, que tem assim quase uma ciência da magia, né? Uhum. Mas eu acho que era só isso mesmo que eu queria falar. E eu tenho Então uma tá, frase gente, dele vai. que eu gosto bastante, assim, que é: não faz mal, tente outra vez. Aí quando eles estão treinando, né? Ele vira assim: se você pretende impor sua vontade ao mundo, tem que exercer controle sobre aquilo que você acredita. Eu acho essa frase muito bonita. assim. Uhum. É muito bonito. Pode ter consequências desastrosas, Pode. tipo o WhatsApp, mas... Então tá, mais alguma coisa? Acho que é isso. Então tá, pessoal, muito obrigado por vocês terem nos ouvido até aqui. Esse episódio realmente foi mais curtinho. E pra vocês continuarem com a gente, então, no próximo episódio, que sai daqui 2 semanas, a gente vai falar sobre os capítulos 11 e 12. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, dar elogio, reclamação, dúvidas, qualquer uma dessas coisas, vocês podem entrar em contato com a gente e a Rayane vai passar os contatos agora pra vocês. Então, vocês podem entrar em contato com a gente lá no Facebook, na página Os Quatro Cantos. Pode comentar, pode mandar mensagem inbox, pode do jeito que vocês quiserem. Pode ser dica, pode ser pergunta ou reclamação mesmo, como o Arthur falou, a gente tá aqui pra responder. No Twitter, que é @4 em numeral, cantos. E o nosso e-mail, que é podcast, osquatrocantos@gmail.com. Pode entrar em contato com a gente por esses 3
redes e a gente vai estar respondendo o máximo possível. A gente vai tentar, se for alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai procurar tentar responder no próximo, né? E em breve em breve a gente provavelmente vai ter um Instagram também, que vão ser divulgadas artes do Eric e da Júlia. Então, se vocês quiserem, não tá pronto ainda, mas vocês já ficam ligados aí que em breve a gente vai ter novidades. Próximo episódio a gente comenta disso. Isso. E pra vocês que podem estar estranhando por que a gente não teve uma parte de spoilers nesse episódio, como a gente teve no episódio 2 e pediu pra vocês opinarem sobre, é especialmente porque nesses capítulos a gente não achou nada relevante pra... Muito spoilístico. Então, e também o que tinha pra falar, e o que tinha pra falar a gente vai falar no próximo episódio, então, né, vamos segurar vai se aprofundar mais no próximo. A gente quase entrou em algum campo de spoiler aqui, mas a gente deu uma segurada. O Bruno nos segurou. Então tá, pessoal, muito obrigado, continuem com a gente, nos vemos em breve, até mais. Até. Até mais, gente. Até a próxima.